Independentemente de qual seja a sua religião, é inegável o impacto gigantesco do cristianismo na história da humanidade. Hoje são mais de 2 bilhões de cristãos no planeta, né, quase um terço da população mundial, e para qualquer lugar que você olhe, você vê sinais claros dessa presença, né, numa cruz na parede, numa bíblia na mesa, uma paróquia na esquina, uma catedral no centro da cidade, um nome de rua, um panfleto, uma pintura, uma música, uma estátua, uma série de TV, um vídeo no YouTube, enfim, tudo isso de alguma forma remete à figura central do cristianismo, que é o Cristo, né, Jesus de Nazaré, ou pelo menos é o que dizem. Porque se por um lado as evidências históricas da existência do cristianismo são de fato infinitas, por outro lado as evidências históricas da existência do seu fundador, Jesus, já são bem mais limitadas, mas elas existem. E nesse vídeo então a gente vai dar uma olhada nessas evidências e analisar o quão sólidas elas são para sustentar a afirmação de que Jesus de Nazaré, o personagem histórico, realmente existiu. Para isso, primeiro a gente vai examinar as evidências arqueológicas diretamente ligadas a Jesus, depois as evidências textuais divididas em fontes greco-romanas, judaicas e cristãs, e por fim a gente vai fazer um balanço de todos esses dados e avaliar se eles são de fato conclusivos ou não. E eu acho interessante começar pelas evidências arqueológicas, porque geralmente esse é o tipo de evidência que as pessoas valorizam mais, evidências palpáveis, concretas, sólidas, tipo os restos mortais da pessoa, ou uma lápide com o seu nome, ou uma moeda com o seu rosto, cunhada quando a pessoa era viva, ou alguma coisa parecida. Mas o problema é que esse tipo de evidência é extremamente raro e quando ele existe é mais para o caso de pessoas da mais alta elite da sociedade, o que não era nem de longe o caso de Jesus. E mesmo assim, mesmo para membros da elite, esse tipo de evidência é raríssimo. Até recentemente, a gente não tinha nenhuma evidência arqueológica, por exemplo, que validasse a existência histórica de Pôncio Pilatos, que era a pessoa mais poderosa da Judéia nos tempos de Jesus. A gente não tinha nenhum vestígio do seu corpo, nem da sua sepultura, nem de moedas com seu rosto, nem com seu nome, nem estátuas, nem nada. E não tem até hoje, nada disso que eu mencionei, né? Mas a gente tem, desde 1961, poucas décadas atrás, uma inscrição numa parede na cidade de Cesareia Marítima que fala de um tal Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, que dedicou a construção, da qual faz parte aquela parede, a um tal Tibério. E como a gente já tinha evidências textuais de que de fato houve um prefeito da Judéia chamado Pôncio Pilatos durante o governo de um imperador chamado Tibério, fica fácil entender essa inscrição e considerar que ela realmente é uma evidência sólida, concreta, da existência desse personagem histórico. Mas é só isso, né? Essa é a única evidência arqueológica realmente ligada diretamente a Pilatos. E de novo, né, a gente está falando aqui da autoridade máxima da província da Judéia, quando Jesus supostamente teria existido. Agora imagine então o que seria razoável esperar em termos de evidências arqueológicas sobre um camponês de Nazaré do interior mais remoto dessa província, né, da província da Judéia. Então, sobre evidências arqueológicas diretamente ligadas a Jesus, realmente a gente não tem nada. Assim como a gente não tem nenhuma evidência arqueológica ligada diretamente a praticamente nenhum dos seus contemporâneos e conterrâneos, incluindo aí pessoas muito mais ricas e politicamente influentes do que ele. Por isso a gente vai focar ao longo desse vídeo mais nas fontes escritas mesmo. Aliás, na verdade, antes de ir para as fontes escritas, tem sim uma evidência arqueológica que é o que chega mais perto de ser algo sólido e concreto a respeito de Jesus, que de vez em quando aparece nas discussões sobre a existência histórica desse personagem, que é essa caixa aí que vocês estão vendo. Esse objeto aí é um ossuário, que é um recipiente de ossos típico dos sepultamentos judaicos do primeiro século. Ele foi encontrado em 2002 e o que torna ele especial entre os vários outros ossuários que a gente tem nesse contexto é uma inscrição em aramaico que aparece em um dos lados dele, que diz o seguinte: Yaakov bar Yosef Akui de Yeshua, ou seja, esse seria o ossuário de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Como esse ossuário foi de fato datado do primeiro século depois de Cristo, e ele traz esses 3 nomes associados, né, Tiago, José e Jesus, muitas pessoas logo começaram a suspeitar que ele poderia ser o ossuário de Tiago, chamado de Tiago o Justo, que é um personagem que aparece na Bíblia como sendo irmão de Jesus e filho de José. Consequentemente, a gente teria aí uma evidência concreta da existência de um irmão de Jesus, o que indiretamente seria uma evidência da existência do próprio Jesus. Isso de fato não é impossível, mas também não é muito certo, porque há uma série de detalhes que a gente tem que considerar aí nessa história. O primeiro detalhe é que esses 3 nomes, Tiago, José e Jesus, estão entre os nomes masculinos mais comuns daquele contexto. Dos 147 nomes masculinos e femininos que aparecem em ossuários da região, 19 são José e 10 são Tiago. Esses 2 nomes são inclusive os nomes masculinos mais comuns dos ossuários, o primeiro e o segundo lugar. E considerando outros documentos do período, um estudo apontou que 14% de todos os nomes judaicos desse contexto eram variações aramaicas de José, né, Yosef ou Yehosef, 9% eram variações de Jesus, Yehoshua ou Yeshua, e 12% eram Tiagos, né, Yaakov.
E aqui a gente pode traduzir Yaakov como Tiago ou Jacó, né? A origem do nome é a mesma, como eu já expliquei num vídeo aqui no canal. E considerando esses números, o historiador André Lemaire, que foi o responsável por esse estudo, chegou à conclusão de que nesse período de dominação romana na Judéia, no qual teria vivido Jesus, poderiam ter existido cerca de 20 homens chamados Tiago, que eram filhos de algum José e irmãos de algum Jesus. E ainda há um segundo detalhe sobre essa evidência arqueológica, né, o ossuário de Tiago, que é o seguinte: apesar do ossuário ser datado com muita segurança como sendo um objeto realmente do século I, e isso por várias formas de datação, inclusive de datação química, a inscrição que aparece no ossuário pode não ser original. Inclusive, durante um tempo, o colecionador, que é o dono desse objeto, chegou a ter 44 processos de falsificação no seu nome, incluindo um processo por causa do ossuário de Tiago. Quando esse objeto foi submetido pela primeira vez a uma junta de especialistas, eles inclusive chegaram à conclusão de que a inscrição era falsa, mas recentemente um novo exame deu um parecer favorável à autenticidade da inscrição. Mas seja como for, né, mesmo que a inscrição seja autêntica e essa segunda junta de especialistas tenha mais razão que a primeira junta de especialistas, ainda assim não dá para saber se esses Tiago, José e Jesus que aparecem na inscrição são exatamente os Tiago, José e Jesus que a gente está procurando. E esse é só um exemplo de quão inconclusivas e precárias podem ser as evidências arqueológicas, por mais sólidas e palpáveis que elas sejam. No final das contas, o que manda não é tanto o objeto em si, mas a interpretação desse objeto. E essa interpretação depende de muitas outras informações, como as informações que a gente encontra em outros tipos de fonte que são extremamente importantes para a história, que são as fontes escritas. E é para elas, então, que a gente vai agora. As fontes mais antigas, mais informativas e mais numerosas que a gente tem sobre Jesus são as fontes escritas por cristãos. Mas, obviamente, os seguidores de Jesus vão dizer que Jesus existiu. Então, antes de ir para essas fontes, vamos ver alguns outros autores, né, não cristãos, que dão pistas sobre a existência de Jesus. E a gente pode começar pelos romanos, né? E entre os romanos, primeiro, cronologicamente, a gente pode falar sobre Plínio. Caius Plínios Caecilius Secundus, mais conhecido como Plínio o Jovem, foi um senador e jurista romano que ocupou vários cargos imperiais ao longo da sua vida. O que mais nos interessa aqui é que Plínio foi apontado como governador da província de Ponto Bitínia entre os anos 111 e 113. E nesse período, Plínio trocou muitas cartas com o imperador Trajano, contando para ele o que acontecia ali na região e pedindo orientações sobre como lidar com questões mais específicas. Uma dessas cartas, que é a carta 96, é o registro mais antigo que a gente tem hoje de uma fonte romana mencionando explicitamente a figura de Jesus. E o contexto da carta é o seguinte: Plínio vinha recebendo várias denúncias contra a presença e a atividade de cristãos na sua província, e ele não sabia muito bem como lidar com essa nova superstição contagiosa, que é como ele se refere ao cristianismo. Ele diz para o imperador que até então, sempre que alguém era trazido a ele como um cristão, ele forçava a pessoa a invocar os deuses romanos, a adorar imagens do imperador e de outros deuses, e a fazer oferendas a esses deuses e a insultar Cristo. Se a pessoa estivesse disposta a fazer isso, ela era liberada, e se não, ela era punida. Além disso, ele registra também que os cristãos sempre diziam que não tinham cometido nenhum crime para estar sendo levados a julgamento, e que as suas atividades eram simplesmente realizar encontros periódicos nos quais eles cantavam hinos a Cristo, quase como se fosse um deus. E é basicamente isso que o Plínio diz então na sua carta, né? E Trajano, o imperador, responde à carta dizendo que não tinha diretrizes muito específicas sobre essa questão, mas ele aconselha Plínio a não buscar ativamente os cristãos, nem a aceitar denúncias anônimas. Mas, caso alguém levasse um cristão até ele para julgamento, né, simplesmente por ser cristão, esse acusado deveria ser forçado a se retratar, adorando os deuses romanos, né, ou então ele seria punido. E a gente pode tirar várias informações interessantes, então, a partir dessas cartas. Primeiro, fica evidente que o cristianismo já era um fenômeno bastante desenvolvido no início ali do segundo século, a ponto de ter chegado na Ásia Menor, onde era a província de Ponto Bitínia, e a ponto de estar causando um grande impacto também, né, grande o suficiente para motivar um governador a enviar uma carta ao imperador para saber como lidar com a situação. Outra coisa é que a gente já pode ver também nessas cartas que o cristianismo era detestado por parte da população do império e era efetivamente perseguido, né? Pelo menos pontualmente. E terceiro, e mais importante para a questão da existência histórica de Jesus, é que essa carta também sugere que nesse estágio inicial do cristianismo, Cristo era adorado quase como um deus, pelo menos são essas palavras que Plínio registra. Esse quase é bem interessante porque dá a entender que Cristo era cultuado e que ele recebia honras elevadíssimas, mas não era visto exatamente, nem efetivamente, como um ser do mesmo tipo de Zeus ou de Apolo. Ele era provavelmente um homem, alguém que havia existido realmente de carne e
osso, mas não era tratado como um simples mortal. Ele era, de novo, quase um deus, mas não exatamente. Esse testemunho de Plínio, que vem ali da sua relação com cristãos que ele levava, e recebia, pelo menos, em julgamento, já começa a oferecer algumas pecinhas para o nosso quebra-cabeça, mas ainda são muito poucas peças. Ele não diz nada, por exemplo, sobre a origem de Cristo, sobre o que ele fez ou sobre o que fizeram com ele. O que ele diz simplesmente é que havia um movimento que cultuava o tal Cristo. Só que alguma dessas coisas que a gente não encontra em Plínio, a gente pode sim encontrar em textos deixados por outros dos seus contemporâneos, como por exemplo Tácito e Suetônio. Públio ou Gaius Cornélius Tácito foi um senador romano que também ocupou uma série de cargos imperiais e durante a sua atuação pública ele escreveu 2 obras históricas muito importantes, que são as Histórias, que cobrem o período que vai da morte de Nero até a morte de Domiciano, e os Anais, que voltam aos tempos de Tibério e avançam até o governo de Nero. Nesse último livro, que data por volta do ano 120, há um relato sobre o famoso incêndio de Roma. Tácito diz que esse incêndio, que teria acontecido em julho de 64, foi atribuído por parte da população ao imperador Nero. Mas o Nero, para se livrar dessa acusação popular, passou a culpa para um grupo que era detestado na cidade, a quem a multidão chamava de cristãos, ou melhor, de crestãos. O texto diz o seguinte: Nero substituiu como culpados e puniu de maneiras incomuns aqueles odiados por seus atos vergonhosos, a quem a multidão chamava de crestãos. O fundador desse nome, Cristo, havia sido executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Suprimida por um tempo, essa mortal superstição, o cristianismo, irrompeu novamente não apenas na Judéia, a origem desse mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas terríveis e vergonhosas de todos os lugares se encontram e se tornam populares. Esse documento não só diz muito sobre o cristianismo inicial, mas também diz coisas muito importantes sobre a própria figura de Cristo. Tácito registra que Cristo viveu nos tempos de Tibério, que foi imperador entre 14 e 37. Diz também que ele foi executado sob Pilatos, governador da Judéia, entre 26 e 36. E diz que o movimento que ele iniciou, que Cristo iniciou na Judéia, já estava presente em Roma no ano 64, onde era considerado por muitos como sendo um mal e uma superstição, ou seja, um culto ilegítimo. Tácito escreveu essas palavras no início do 2º século e certamente não foi testemunha direta de quase nada disso, mas mesmo se por algum motivo a gente não quiser aceitar integralmente o testemunho do Tácito, ainda assim há algumas coisas que são inegáveis. A primeira delas é que o cristianismo era, sem dúvida nenhuma, conhecido em Roma no início do século II, que era quando Tácito estava escrevendo. A segunda delas é que pelo menos era plausível para Tácito e para sua audiência que o cristianismo já fosse conhecido em Roma antes, em meados do 1º século, nos tempos do grande incêndio de Roma, em 64. E terceiro, que esse movimento dos cristãos era atribuído a uma figura fundadora chamada de Cristo, que era descrita como um homem de carne e osso, da província da Judéia, executado pela autoridade romana por volta do ano 30. E sobre o termo cristãos, só para não deixar isso muito no ar, essa é uma grafia que aparece em vários textos antigos. Crestos ou Crestus era um nome próprio greco-romano que vinha de um adjetivo que significava bom ou útil. Esse nome é muito parecido com o título Christus, que é uma palavra em grego que significa ungido, e traduz o termo hebraico Mashiach ou Messias. Por causa disso, muitos autores não cristãos, que não estavam familiarizados com o messianismo judaico nem com a teologia cristã, confundiam esse título Christus com o nome próprio Crestus com frequência. Um cristão do 4º século, por exemplo, que é o Lactâncio, chegou até a registrar sua irritação com esse erro de pessoas ignorantes, que é como ele chama essa confusão. Outra fonte antiga, inclusive, sobre Jesus, que também faz essa confusão, de Crestus com Christus, é Suetônio. Gaio Suetônios Tranquilos também foi um autor romano que viveu na virada do 1º para o 2º século e deixou uma obra muito importante, chamada Vida dos 12 Césares. Essa obra traz as biografias dos governantes romanos desde Júlio César até Domiciano, e no meio disso, na biografia do imperador Cláudio, que reinou entre 41 e 54, a gente encontra mais uma referência a Crestus, que é o seguinte: ele, Cláudio, o imperador, expulsou os judeus de Roma, pois eles estavam sempre causando perturbações por causa do instigador Crestus. Como Crestus, como eu já disse, não era um nome comum judaico, mas sim um nome comum greco-romano, é improvável que o Crestus citado aqui nessa passagem seja algum judeu. E também é improvável que o instigador por trás de uma perturbação entre judeus fosse um não-judeu. Por isso, a maioria
maioria dos historiadores hoje entende que essa passagem se refere a disputas que aconteciam entre judeus em torno da figura de Jesus, que alguns aceitavam como sendo o Messias, né, o Cristo, mas a maioria rejeitava como sendo uma idolatria, né, como sendo um homem adorado ali no lugar de Deus. E esses atritos, então, entre os judeus que estavam passando a se tornar ali cristãos e os judeus que estavam rejeitando o cristianismo, podem ter escalado a um ponto em que Cláudio decidiu dispersar os judeus da cidade para evitar a possibilidade de conflitos mais violentos se desenvolverem ali. E a outra passagem na vida dos 12 Césares, que também remete ao cristianismo, e essa inquestionavelmente ela remete ao cristianismo, que é que durante a biografia de Nero ali que o Suetônio escreve, ele diz o seguinte: punições foram aplicadas aos cristãos, uma classe de pessoas ligadas a uma nova e perversa superstição. Essa frase aparece numa seção ali do texto de Suetônio em que ele está listando as ações positivas de Nero. Então o próprio Suetônio critica muito Nero em várias ações, mas ele elogia o fato de Nero ter perseguido ali cristãos. É possível, inclusive, que essas punições referidas aqui tenham alguma relação com o grande incêndio de Roma, né, citado pelo Tácito, mas o autor não deixa isso claro. E uma coisa curiosa aqui é que o Suetônio, nessa passagem, escreve cristãos com I mesmo, né, e não com E, o que levou alguns historiadores a questionarem por que ele teria escrito Crestus e não Cristos na primeira passagem, se aquele personagem, o instigador Crestus, fosse de fato o fundador do cristianismo. Mas a questão é que é perfeitamente possível que o Suetônio, que faz só essas duas referências bem curtas ao cristianismo na sua obra, não conhecesse muito bem o movimento e, consequentemente, ele tenha deixado passar a conexão entre esses termos, Crestus e Christiani, cristãos. Mas, de qualquer forma, essa é mais uma fonte que aponta para a presença significativa ali de cristãos em Roma no primeiro século, pelo menos ali durante o governo de Nero. E se a gente entender que o instigador Crestus é uma referência de fato a Cristo, a Jesus, então essa fonte aponta para a existência do cristianismo antes ainda, né, na primeira metade do primeiro século, durante o tempo ali de Cláudio. Bom, e essas são as três principais fontes antigas greco-romanas sobre o cristianismo e sobre Cristo. Mas antes de passar para as fontes judaicas, que são muito interessantes também, vale a pena a gente falar rapidamente de outras duas fontes greco-romanas, um pouco mais tardias, mas que também falam coisas bem curiosas sobre Jesus. A primeira delas é um texto satírico chamado A Morte de Peregrino, escrito por Luciano de Samósata por volta do ano 165. Nesse texto, Luciano conta a história de um homem chamado Peregrino, que associou-se aos sacerdotes e escribas cristãos da Palestina e logo dominou a comunidade. Peregrino, ainda segundo Luciano, explicou e comentou alguns textos sagrados e até mesmo escreveu alguns. Os cristãos o tomaram como profeta, líder, chefe da sinagoga e até mesmo como um deus. Ele só não foi mais adorado pelos cristãos do que um homem da Palestina que foi crucificado por trazer essa nova forma de iniciação ao mundo. Esse texto, como eu disse, é uma sátira, né? Ele não se propõe de forma alguma a ser um documento histórico confiável, e o seu objetivo principal é, na verdade, fazer graça com a figura ali de Peregrino de Parião, que era um contemporâneo de Luciano, e de passagem fazer graça também com o cristianismo, né, que o Luciano considerava como sendo o cúmulo da credulidade. Sobre isso, inclusive, ele diz no texto o seguinte, né, que os cristãos se convenceram de que são imortais e viverão para sempre, que eles desprezam a morte e se entregam a ela de boa vontade, e que eles adoram aquele sofista crucificado que os ensinou a negar os deuses gregos. E tudo isso os cristãos seriam aceitos somente pela fé, sem qualquer evidência. Então, ainda segundo Luciano, se uma pessoa fraudulenta e astuta que sabe tirar vantagem da situação vem entre eles, entre os cristãos, essa pessoa pode ficar rica em pouco tempo enquanto ri dessas pessoas tolas. E de novo, né, esse é um texto ficcional, mas é um texto ficcional que está comentando algo ali da realidade do segundo século e, portanto, né, independentemente dos méritos ou deméritos da opinião de Luciano sobre o cristianismo, o fato é que esse texto serve como mais um testemunho da tradição de que o cristianismo teria surgido a partir dos ensinamentos de alguém, de um homem de carne e osso, que foi crucificado. E é um testemunho também de que os seguidores desse homem, né, os cristãos, também vinham sendo executados nos tempos de Luciano por causa das suas crenças e do seu modo de vida. Bom, e por último, né, para encerrar as fontes principais greco-romanas sobre Jesus, a gente tem uma fonte um pouco posterior à vida de Peregrino, que é um tratado chamado de Verdadeira Doutrina, escrito por Celso, que foi um médico e filósofo neoplatônico. Essa obra também é contrária ao cristianismo, mas é bem diferente do texto do Luciano. Ele não se propõe a ser uma sátira, mas sim uma acusação mesmo contra as bases do cristianismo, como, por exemplo, a sua antiguidade, a sua legitimidade, a sua moralidade
e a sua autenticidade. E é nesse contexto de acusações, então, que o Celso vai dizer uma série de coisas sobre Jesus que seriam prejudiciais ali ao cristianismo. Ele diz, por exemplo, que Jesus era filho de uma camponesa pobre, o que seria um demérito ali na visão de Celso sobre o fundador do cristianismo. Ele diz também que essa camponesa pobre engravidou de Jesus num adultério com um soldado romano chamado Pantera, e diz que para ocultar isso, Jesus teria inventado a história de que ele nasceu de uma virgem, Pártenos, em grego, uma palavra que lembra aí Pantera. Além disso, Celso diz que os milagres que Jesus teria feito, na verdade, foram feitiçaria aprendida no Egito, e que como Jesus tinha muito orgulho desses poderes que ele aprendeu no Egito, ele deu a si mesmo o título de Deus. Por mais que essa fonte tenha um viés, assim, claramente anticristão, né, é interessante perceber que em nenhum momento Celso levanta a possibilidade de Jesus não ter existido. O que ele faz, na verdade, é oferecer outras explicações para as alegações positivas dos cristãos. Então, por exemplo, ele diz que Jesus tinha poder sim, mas era feitiçaria egípcia. Ele diz que havia sim o boato de que Jesus nasceu de uma virgem, mas isso era para abafar o adultério da sua mãe. E ele também diz que as pessoas consideravam sim que Jesus era Deus, mas isso era um boato delirante, na verdade, e um boato orgulhoso que o próprio Jesus teria criado. Ou seja, apesar de virar o cristianismo de ponta cabeça, o Celso parece não duvidar em hora nenhuma de que as tradições sobre Jesus tinham algum lastro em uma pessoa real, histórica, né, de carne e osso. Bom, e essas então são 5 fontes importantes greco-romanas sobre Jesus e sobre o cristianismo antigo. Mas como eu já antecipei, essas não são as únicas fontes não cristãs que a gente tem para avaliar a questão da historicidade de Jesus. Há também fontes judaicas bem interessantes que a gente pode e deve considerar a partir de agora. A primeira dessas fontes talvez seja a principal fonte não cristã sobre esse tema, né, da existência histórica de Jesus, que é o historiador judeu Flávio Josefo. Josefo, na verdade, nasceu Yosef ben Matitiyahu e chegou a liderar forças judaicas contra os romanos na Galileia no contexto das guerras romano-judaicas. Mas depois de se render e ser preso pelos seus adversários, o Yosef passou a colaborar com eles e adotou o nome romano Flávios Iosefos. Nessa fase, ele aceitou o patronato, né, o patrocínio da família imperial e começou a escrever uma obra histórica sobre a guerra da qual ele tinha acabado de participar, que foi publicada como A Guerra dos Judeus, isso por volta do ano 75. Depois disso, ele chegou a escrever uma segunda obra muito importante chamada de Antiguidades Judaicas, que conta a história do povo judeu desde Adão e Eva até a revolta contra Roma. E é nessa última obra, né, na Antiguidades Judaicas, publicada por volta do ano 94, que ele faz 2 referências bem importantes a respeito de Jesus. E vale a pena começar, na verdade, pela segunda referência, que é feita no livro 20 das Antiguidades, que é mais curta e menos controversa que a primeira. Então a gente já mata mais rapidamente essa segunda referência. O que essa segunda referência diz é que um sumo sacerdote, durante uma lacuna do período de administração romana na província da Judéia, isso ali na década de 60, reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante dele o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago e alguns outros. Após os acusar de transgressores da lei, ele, esse sumo sacerdote, os entregou para serem apedrejados. Essa passagem, então, dá evidências sobre um homem da Judéia chamado Jesus, que era chamado de Cristo, e que tinha um irmão chamado Tiago, que foi apedrejado na década de 60. E a gente tem uma fonte independente do 2º século, que é o cronista Egésipo, que também diz que Tiago, o irmão de Jesus, que aparece ali no Novo Testamento, foi apedrejado nesse período, na década de 60. Então é bem provável mesmo que esse personagem histórico citado por Josefo, né, Jesus chamado Cristo, irmão de Tiago, seja o mesmo Jesus lá do Novo Testamento, né, o Jesus cultuado pelos cristãos e não um Jesus genérico. E bom, essa é a segunda referência então que o Josefo faz a Jesus, né, que é bem curtinha mesmo, mas tem uma referência anterior a essa que o Josefo faz nas Antiguidades Judaicas, que é muito mais forte, né, muito mais detalhada do que essa, tão forte, tão detalhada inclusive, que é considerada como sendo bastante suspeita. Essa primeira referência aparece no livro 18 do Antiguidades Judaicas e é conhecida no debate aí sobre essa questão da existência de Jesus como o Testimonium Flavianum, né, o testemunho de Flávio Josefo. E ela é tão importante mesmo que vale a pena citar a passagem aqui na íntegra. O que o Josefo diz é o seguinte: nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é de fato correto chamá-lo de homem, pois ele realizava feitos surpreendentes e era um mestre para as pessoas que aceitavam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos, ele era o Messias.
Pilatos, quando o ouviu ser acusado pelos líderes entre nós, o condenou à cruz, mas aqueles que o tinham amado inicialmente não deixaram de amá-lo, pois no terceiro dia ele apareceu a eles novamente vivo, porque os profetas divinos tinham profetizado essa e inúmeras outras coisas sobre ele. Até hoje, a tribo de cristãos, chamadas pelo seu nome, não desapareceu. Se a gente fosse aceitar integralmente a autenticidade desse documento, a gente teria aí um judeu do primeiro século, nascido e criado na Judéia, testemunhando que Jesus existiu, que ele foi um homem, que ele foi reconhecido como fazedor de milagres e como sendo o Messias. E mais ainda, que Jesus teria sido denunciado por lideranças judaicas e executado por crucificação pelas autoridades romanas. E que depois disso ele teria sido visto ressuscitado e teria deixado um grande número de seguidores judeus e não judeus, o que bate muito, com o Novo Testamento. O problema é que esse testemunho bate tanto com o Novo Testamento, com os escritos cristãos, que parece ser, de fato, um escrito cristão, pelo menos em algumas partes. Por exemplo, o texto diz que Jesus era o Messias. Ele não diz que diziam que Jesus era o Messias, mas que ele era mesmo o Messias. E uma afirmação desse tipo só faria sentido se Joséfo tivesse aderido ao cristianismo, que é algo que não é corroborado por nenhum outro ponto das suas obras. Além disso, outros trechos como se é de fato correto chamá-lo homem, ou ele apareceu a eles novamente vivo, ou ainda os profetas divinos tinham profetizado sobre ele, todos esses trechos caem também nesse mesmo problema, Joséfo teria que ter se tornado um cristão. E aqui é importante dizer que a gente não tem, infelizmente, os originais desse texto para ver se esses trechos, se essas declarações estavam originalmente ali. Os registros mais antigos que a gente tem do testemunho flaviano foram produzidos e preservados por cristãos no IV século. E é significativo que cristãos do século II e III, que conheciam a obra de Joséfo, nunca tenham feito referência a essa passagem específica, nem mesmo nos seus textos apologéticos, que tentavam oferecer o máximo possível de argumentos e evidências a favor do cristianismo. É difícil acreditar que se essa passagem já existisse dessa forma na época deles, eles não teriam feito uso dessa passagem. Por isso, hoje a maioria dos historiadores considera que essa passagem não foi escrita, pelo menos não totalmente, por Joséfo, mas sim por escribas cristãos durante o processo de cópia e reprodução do texto. Agora, como eu já antecipei, isso não significa que a passagem inteira seja uma fabricação. Boa parte do texto tem o estilo e o vocabulário de Joséfo e se encaixa muito bem no contexto geral da obra. Então, o que muitos historiadores propõem é que uma passagem mais neutra pode ter sido realmente escrita por Joséfo, mas posteriormente essa passagem acabou recebendo interpolações feitas por cristãos. E essa passagem mais neutra seria algo mais ou menos assim. Nessa época viveu Jesus, um homem sábio, pois ele realizava feitos surpreendentes e era um mestre para as pessoas que aceitavam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Pilatos, quando ouviu ser acusado pelos líderes entre nós, o condenou à cruz, mas aqueles que o tinham amado inicialmente não deixaram de amá-lo. Até hoje, a tribo dos cristãos, chamada por esse nome, não desapareceu. Então, assim, caso esse núcleo, pelo menos, seja considerado autêntico, o testemunho de Joséfo, que viveu na Judéia, e pode ter acompanhado, inclusive, os estágios iniciais ali do desenvolvimento do cristianismo, continua sendo uma fonte muito importante para responder a essa questão da historicidade de Jesus, mesmo que a gente exclua dele aqueles trechos mais problemáticos. Bom, e além de Joséfo, a gente também tem outros textos de judeus antigos que falam sobre Jesus, mas todos eles têm o mesmo problema. Mas vamos ver o texto antes e depois a gente discute qual que é esse problema. Esses outros textos estão em dois documentos diferentes, que são o Talmud e o Toledot Yeshu. O Talmud é um conjunto de textos rabínicos que foram escritos e reunidos para preservar as tradições judaicas depois da destruição de Jerusalém e da dispersão dos judeus no contexto das guerras romano-judaicas. Entre esses textos, a gente tem algumas menções a um tal de Yeshu, que fazia coisas extraordinárias e acabou sendo executado. Só que essas menções não são nada positivas. Um trecho, por exemplo, diz assim: foi ensinado, na véspera da Páscoa, enforcaram Yeshu. Um arauto foi adiante dele por 40 dias, proclamando: ele será apedrejado porque praticou magia e induziu Israel a se perder. Que qualquer um que saiba alguma coisa a seu favor, venha à frente e implore por ele. Mas nada foi encontrado a seu favor, e eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Outro documento, que é o Toledot Yeshu, também traz algumas declarações nesse sentido, de que Jesus, ou Yeshu, foi um feiticeiro que violou as leis e os costumes judaicos e acabou sendo enforcado por causa disso. Ele também diz que Jesus nasceu de uma relação extraconjugal
entre a sua mãe e um homem chamado Pantera, diz que ele se autoproclamou como sendo o Messias, que ele fez muitos milagres usando indevidamente as letras do nome inefável de Deus e que os seus discípulos tentaram esconder o seu corpo para dizer que ele tinha subido aos céus. Tanto esse Toledot Yeshu quanto as passagens sobre Jesus no Talmud, obviamente fazem parte de um contexto de polêmicas ali entre judeus e cristãos na antiguidade. No caso do Toledot Yeshu, na verdade, a gente já está na Idade Média, né? A versão mais antiga que a gente tem desse texto é do século IX. O Talmud, com certeza, é bem anterior a isso, mas é difícil datar cada uma das suas partes com muita precisão, né? Essa é uma coleção de textos que foi ganhando a sua forma atual, principalmente entre o terceiro e o sexto século. De qualquer forma, ambas as fontes são muito tardias e, consequentemente, têm uma probabilidade muito pequena de registrar fielmente eventos do passado. Mas se é assim, né, por que eu estou trazendo essas fontes aqui? É que por mais tardias que essas fontes sejam, é possível que elas registrem, sim, algumas tradições realmente antigas sobre Jesus. O Toledot Yeshu, por exemplo, diz que Jesus era filho de um homem chamado Pantera, algo que Celso, como a gente viu no século II, também dizia. E o Talmud diz que Jesus aprendeu feitiçaria no Egito, que é outra coisa que a gente também encontra em Celso. Mas é muito improvável que essas fontes judaicas tenham se baseado diretamente no texto do médico romano, do Celso, porque há muitas divergências também entre eles. Celso, por exemplo, diz que a mãe de Jesus ganhava a vida fiando tecidos. Já o Talmud diz que ela era cabeleireira. Celso diz que Pantera, o pai de Jesus, era um soldado romano. O Toledot Yeshu já diz que Pantera era um judeu da tribo de Judá. Então, assim, é muito mais provável que tanto Celso quanto essas fontes judaicas tenham se baseado em tradições orais anticristãs bem antigas. E por mais enviesadas que essas fontes possam ser, elas pelo menos dão testemunho de que a oposição judaica ao cristianismo passava frequentemente por uma difamação da figura de Jesus, mas nunca pelo questionamento da sua existência histórica. Ao dizer que Jesus era uma pessoa má, por exemplo, elas dizem pelo menos que Jesus era uma pessoa. Bom, e aproveitando que a gente está falando de fontes enviesadas aqui, não dá para encerrar essa discussão sem considerar o principal conjunto de fontes existentes sobre Jesus, que é o Novo Testamento, as fontes que os próprios cristãos escreveram a favor da sua tradição, né, da sua crença. Muitas vezes, quando se pergunta sobre as fontes que existem para atestar a existência histórica de Jesus, a tendência é responder, né, como a gente começou o vídeo fazendo isso, com fontes que estão fora da Bíblia. Isso porque o objetivo da Bíblia, ou pelo menos do Novo Testamento, né, mais precisamente nesse caso, é promover o cristianismo e elevar ao máximo a importância de Jesus. Então, consequentemente, os textos do Novo Testamento não podem ser lidos como registros históricos neutros e imparciais, né? Eles têm um lado muito claro nessa história. Mas isso não significa que esses textos sejam inúteis para a pesquisa histórica. A verdade é que nenhuma fonte é totalmente neutra e imparcial, nem as que entraram na Bíblia, nem as que ficaram de fora dela. Todo e qualquer autor tem os seus próprios vieses. E diante disso, né, diante de um texto enviesado, o que os historiadores fazem não é jogar o texto fora, é realizar uma leitura crítica do texto, sem aceitar imediatamente tudo que ele fala, mas considerando a possibilidade ali de cada ponto do texto ser instrutivo ou não, comparado com outras evidências que a gente tem disponíveis. E é isso que os historiadores fazem ao ler o Novo Testamento, e é isso que eles fazem ao ler Joséfo, ao ler Tácito ou qualquer outra fonte. Então, assim, né, antes de fazer um balanço final sobre as evidências históricas de Jesus de Nazaré, vale a pena a gente dar pelo menos uma examinada rápida aqui em alguns textos cristãos. E a gente pode começar a fazer isso com as cartas de Paulo, que são os textos mais antigos que a gente tem sobre Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Dessas 13, a maioria dos historiadores considera que pelo menos 7 cartas certamente foram escritas por Paulo, 3 cartas talvez tenham sido escritas por ele e 3 cartas muito provavelmente não foram escritas por ele, né? São atribuições falsas. Então, para ficar no território mais firme aqui, eu vou me referir só ao que está nas 7 cartas mais aceitas como autênticas, né? Que datam por volta ali da década de 50 do primeiro século. Nessas cartas, Paulo se refere a Jesus inquestionavelmente como tendo sido um homem de carne e osso, que nasceu de uma mulher, teve irmãos, fez discípulos em vida, foi levado a julgamento por judeus da província da Judéia, foi executado por crucificação e foi sepultado. O próprio Paulo admite não ter conhecido Jesus em vida, mas ele escreve para pessoas que supostamente tinham sim conhecido Jesus quando ele era vivo, e Paulo registra também diversas situações em que ele esteve presente com Pedro e outros apóstolos que viveram com Jesus, e também que ele esteve com Tiago, né, um irmão de Jesus. E todas essas pessoas supostamente estariam vivas ali quando Paulo estava escrevendo essas cartas. Então, ainda que se possa discordar da visão que Paulo tinha de Jesus,
Jesus, né, de que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, alguém que ressuscitou dentre os mortos e que virá novamente para encerrar a história tal como a gente conhece, é difícil imaginar que ele tenha se enganado, né, ou inventado o fato de que Jesus, por exemplo, tinha um irmão vivo, que era o líder da igreja em Jerusalém, enquanto Paulo fazia suas atividades, né, sua pregação, e que era uma figura, inclusive, da qual Paulo parece ter discordado em muitos pontos. Então, assim, se Paulo tivesse inventando Jesus, será que ele inventaria um irmão, por exemplo, para ele, que estava vivo e que era, em certo nível, até um adversário de Paulo para definições doutrinais ali do contexto? E claro, né, Paulo não é o único autor que fala sobre Jesus, os seus discípulos e a sua família, né? Na verdade, inclusive, esse nem é o objetivo primário das cartas de Paulo, né? Falar sobre a história de Jesus. Ele está muito mais preocupado com definições doutrinais e questão de organização da igreja. Os textos do Novo Testamento que estão primariamente interessados em contar a história de Jesus são os evangelhos. E esses dão mais pistas ainda para as questões que a gente está abordando aqui. Os evangelhos parecem ser um pouco posteriores às cartas de Paulo, né? Eles são geralmente datados do ano 70 ao ano 90, aproximadamente. Alguns poucos historiadores colocam o evangelho de Marcos bem antes, no ano 40, o que faria dele a fonte mais antiga sobre Jesus, mais antiga até que as cartas de Paulo, e outros poucos historiadores colocam outros evangelhos, como o evangelho de Lucas, depois do ano 100. Essas datações são sempre muito complicadas porque a gente não tem os originais de nenhum desses textos, né? O que, de novo, não é nada surpreendente no campo da história antiga. A gente também não tem os originais dos anais de Tácito, nem das cartas de Plínio, nem das vidas de Suetônio, nem das antiguidades de Josefo, nem do Talmud, nem de praticamente nada. Inclusive, a edição mais antiga existente dos anais de Tácito, por exemplo, é um manuscrito germânico produzido no século X, e a edição mais antiga das vidas de Suetônio é um manuscrito francês do século IX. Mas apesar de a gente não ter os originais, é possível saber que esses textos são bem mais antigos pelo fato de que eles são citados em documentos anteriores e também pela análise do seu estilo, né, do seu vocabulário, das referências históricas que ele faz, do contexto que ele assume que é conhecido pelos seus leitores e por aí vai. São várias formas de datar um texto sem ter os originais, né, às vezes de forma mais precisa, às vezes nem tanto. E só de curiosidade, né, no caso dos evangelhos, a evidência material mais antiga que a gente tem de algum deles é um fragmento minúsculo com partes do evangelho de João, que data do início do século II. Então esse evangelho é certamente anterior a isso, né, mas é difícil dizer com certeza quão anterior. E para complicar um pouco mais essa situação, sei que ela não está complicada o suficiente, é possível perceber claramente que os evangelhos são textos que se basearam em fontes anteriores. O evangelho de Lucas, inclusive, diz isso explicitamente, né? Ele começa com as seguintes palavras: visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifique a solidez dos ensinamentos que recebeste. Mas mais interessantes ainda que essas evidências explícitas a fontes anteriores aos evangelhos são as evidências implícitas. Para dar só um exemplo aqui, que eu acho que é um dos exemplos mais interessantes, no evangelho de Lucas, Jesus aparece criticando um grupo de judeus por eles darem o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixarem de lado a justiça e o amor de Deus. E no evangelho de Mateus existe uma passagem muito parecida em que Jesus faz essa mesma crítica, mas aqui ele diz endro em vez de arruda, e diz misericórdia e fidelidade em vez de amor de Deus. Essas variações podem parecer meio irrelevantes à primeira vista, mas tem algo muito interessante por trás delas. É que as palavras endro e arruda e amor e misericórdia são praticamente idênticas e podem ser confundidas muito facilmente uma com a outra. Quer dizer, né, no português, obviamente, elas não parecem nada uma com a outra, e nem no grego, que é a língua original desses evangelhos, elas também não parecem nada uma com a outra. Mas no aramaico, que era a língua falada na região que Jesus teria vivido, elas são praticamente idênticas. E isso sugere com toda a probabilidade, então, que essa história usada pelos autores dos evangelhos de Lucas e de Mateus tenha vindo de uma fonte anterior em aramaico, e que em algum ponto da transmissão dessa fonte, uma pequena confusão tenha acontecido e essas duas variantes tenham surgido. E há vários outros casos parecidos com esses, né, e casos também em que parábolas só fazem sentido quando elas são retraduzidas para o aramaico. Então, assim, né, ainda que os evangelhos sejam só 4 fontes do primeiro século sobre Jesus, o que na verdade já seria até muito, né, para os padrões da história antiga, eles dão muitas pistas de que haviam outras fontes ainda anteriores que acabaram não chegando até nós, né, acabaram não sobrevivendo ao tempo.
Bom, e por último a gente poderia citar ainda outras fontes cristãs que possivelmente registram tradições antigas sobre Jesus, né, que não aparecem no Novo Testamento, como os evangelhos apócrifos, por exemplo, ou os autores cristãos que escreveram na virada do primeiro para o segundo século, como é o caso do Clemente Romano, do Inácio de Antioquia e do Pápias de Hierápolis. Mas aí a gente já começa a se distanciar um pouco mais dos tempos em que Jesus teria vivido, né? E se os argumentos a partir de Paulo e dos evangelistas não forem considerados convincentes o suficiente, os argumentos a partir dos autores cristãos posteriores a eles também não vão ser, né? Então acho que a gente já pode aqui encaminhar para a conclusão dessa história toda. E aí, então Jesus existiu ou não existiu? As evidências são suficientes? E aí a resposta depende do que cada um considera suficiente, né? Comparando com o que é esperado no campo da história antiga, as evidências apresentadas aqui são mais do que suficientes para considerar que sim, é perfeitamente possível que um homem chamado Jesus, que viveu na Judéia, nos tempos de Pilatos, que fez discípulos e foi executado, tenha de fato existido. A maioria esmagadora dos historiadores, né, sejam ateus, judeus, cristãos, muçulmanos ou de qualquer crença ou descrença, acreditam na existência histórica de Jesus de Nazaré. Isso significa que está absolutamente provado, então, com 100% de certeza que Jesus existiu? Não. Significa só que o nível de plausibilidade da existência de Jesus é muito alto. 100% de certeza a gente não pode ter sobre a existência de nenhum personagem dos tempos de Jesus, né? Talvez nem o imperador Tibério tenha existido, talvez as estátuas e moedas dele sejam uma farsa, os textos que citam esse imperador sejam fabricados ou interpolados. É impossível provar com 100% de certeza que o imperador Tibério não foi a produção aí de uma conspiração do passado. Então sim, é possível levantar essa hipótese, mas é razoável levantar essa hipótese? Na área do direito, a gente ouve falar do padrão de prova além da dúvida razoável, né? Quer dizer, algo pode ser considerado provado ainda que haja dúvidas ainda sobre a questão. Porque em qualquer caso legal, assim como na história, sempre vai ter espaço para alguma dúvida. A questão é, essa dúvida é razoável? É razoável considerar insuficientes as evidências históricas da existência de Jesus e ao mesmo tempo considerar suficientes as evidências históricas da existência de Sócrates, por exemplo, que é citado só por 3 autores contemporâneos e que também não tem nenhuma evidência arqueológica ligada diretamente a ele? Ou pior ainda, né, no caso de Pitágoras, Pitágoras não é referido por nenhuma fonte contemporânea, nem arqueológica, nem textual, nenhuma, zero. E mesmo assim não há tantas pessoas que duvidam da existência de Pitágoras nem de Sócrates. Bom, mas alguém poderia dizer o seguinte, né? Ah, mas Pitágoras pelo menos é um personagem mais crível do que Jesus. Ninguém disse que ele fez milagres ou coisas extravagantes que fogem ao nosso conhecimento científico, né, naturalista. Só que isso não é verdade, né? Os textos antigos que a gente tem sobre Pitágoras dizem que ele tinha uma coxa de ouro, que era algo que demonstrava que ele era filho do deus Apolo. Dizem também que ele voava com a ajuda de uma flecha mágica, que ele tinha acesso ao mundo dos mortos e que ele era visto pelas pessoas ao mesmo tempo em lugares diferentes. E talvez aqui nesse ponto, então, você queira descartar a existência de Pitágoras também, né? Mas e Alexandre o Grande? De Alexandre o Grande, a gente tem várias estátuas, moedas, inscrições, inúmeros testemunhos contemporâneos escritos sobre ele, de regiões e de povos diferentes. Então, assim, esse é um personagem que, se colocarem em dúvida a existência dele, realmente não sobra mais ninguém na história antiga. E sobre Alexandre, alguns autores antigos dizem que ele nasceu de uma visita de Zeus à sua mãe na forma de uma serpente, outros dizem que ele tinha uma irmã que era uma sereia, outros falam que ele foi carregado por 2 grifos até o mais alto céu para ver o mundo de cima, e até o Talmud diz coisas extraordinárias sobre o Alexandre, dizendo, por exemplo, que ele visitou o Jardim do Éden. Isso significa, então, que Alexandre o Grande não pode ter existido, não pode ter havido um Alexandre histórico? Claro que não, né? O fato de coisas absolutamente extraordinárias, lendárias ou míticas serem atribuídas a certas figuras não significa que elas não tenham existido. Pode ser simplesmente que a biografia desses personagens tenha sido exagerada, né? Embelezada e até sacralizada por pessoas que admiravam ou adoravam essa figura. Dizer que existiu um Jesus histórico, né, que as fontes históricas são suficientes para sustentar isso, não significa de forma alguma dizer que a história confirma o Novo Testamento ou que a história confirma que Jesus efetivamente ressuscitou ou curou doenças com o toque das mãos, ou que ele tivesse o poder de ler mentes. O que a pesquisa histórica permite dizer sobre Jesus é muito mais limitado do que isso, né? Não por acaso, os historiadores que respondem sim com toda convicção à pergunta sobre a existência de Jesus dão respostas muito diferentes quando a gente passa para as perguntas seguintes, né? Quem então ele foi exatamente? O que ele fez exatamente? O que ele disse exatamente? Mas como essas não são as perguntas desse vídeo, né? Eu vou deixar para apresentar essa discussão depois.
depois. Por enquanto é só isso, né? Essa é uma rápida introdução à questão sobre a existência de Jesus e não sobre quem Jesus foi efetivamente. Então, sobre a existência de Jesus, respondam aí embaixo nos comentários também se vocês têm alguma opinião mais formada sobre isso. Se vocês consideram que sim, Jesus existiu ou não está convencido de que isso seja verdade. E assim a gente pode seguir nessa conversa nos comentários, né? Como sempre, as principais referências consultadas para esse vídeo estão aí na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!